Agradecer à igreja pela oportunidade, pastor, a missionária Miriam, pela confiança de nos trazer aqui novamente. Que o Senhor possa falar com cada um nesta noite. Eu colocou uma palavra no meu coração e essa palavra é do Senhor. Ela não é minha, ela não vai falar de mim, ela vai falar do Senhor. Então fique atento e pegue a porção que o Senhor tem para você nesta noite. Bem? Vamos estar lendo a partir do versículo 25 até o 34. E a palavra do Senhor vai nos falar a respeito da mulher do fluxo de sangue. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus, a igreja pode se assentar. É uma palavra bem conhecida na igreja, onde a Bíblia vai nos falar que Jesus vem em uma trajetória, ele vem operando muitos milagres. Jesus, ele acalmou a tempestade. Ele ficava feliz, sabendo que Jesus realmente era o Filho de Deus e que tinha poder sobre os ventos, sobre o mar, tinha poder sobre a natureza. Ao invés de eles ficarem felizes, eles temeram, eles ficaram aterrorizados com o que aconteceu. E por quê? Quando nós não conhecemos o Senhor que nós servimos, quando nós não conhecemos o que Ele pode fazer pelas nossas vidas, nós temos medo. Temos medo do que está acontecendo, temos medo das coisas boas e das coisas ruins, não só aquilo que vem contra nós. A gente tem medo, inclusive, do bom que está acontecendo, que a gente acha que não é de Deus. Quando Jesus chegou ali, em Gadara, que encontrou com aquele endemoniado, Jesus, mais uma vez, operando milagre. Logo que Jesus chegou, os demônios que estavam naquele homem já foram perguntando, o que queres tu? Por que vem me incomodar? Deixa a gente quieto aqui, não tira a gente dessa terra, não tira a gente desse lugar. Pediu para Jesus mandar eles entrar naqueles porcos, achando que Jesus ia deixar eles fazerem o que bem quer, que ia deixar eles fazer a festa que eles queriam fazer na terra. E aí Jesus permitiu entrar naqueles povos. Mas imediatamente eles desceram no despenhadeiro ali e caíram no mar, caíram nas águas. E aqueles povos morreram. E mais uma vez, ali quando Jesus, antes de mandar ele sair, perguntou, quem estava naquele homem? Aquele homem que era acorrentado, aquele homem que não tinha vida própria, ele vivia no sepulcro, ele se coçava com pedra, ele sangrava, aquele homem ali era acorrentado pelas forças do mal. E o espírito imundo que estava respondeu que não era só um, era uma legião. E quando entraram nos porcos, foram mais de quase 2.000. Então, uma legião de demônios em uma única pessoa. Às vezes a gente pensa, isso não é nada, é só uma coisinha,
Se o demônio, um só, já é poderoso para fazer muita coisa em nossas vidas, imagine quase 1.000, quase 2.000, como ele escravizava aquele homem. E Jesus libertou, e Jesus deixou aquele homem de uma forma que ele nunca tinha visto, a cidade nunca mais tinha visto aquele homem. Quando viram ele que estava liberto, vestido e em perfeito juízo, eles também temeram. Viram o que o Senhor estava fazendo e mais uma vez tiveram medo e expulsaram Jesus daquela cidade. Mas ali aquele ex-endemoniado, ele quis seguir Jesus, mas Jesus falou: não, volte para a sua família e conte tudo o que te aconteceu, porque quando Deus ele faz uma obra em nossa vida, não é para ficar só para a gente, não é só para a gente guardar. O Senhor nos chama, o Senhor nos liberta, o Senhor nos limpa e vimos para a casa do Senhor, nos revestir, nos enchermos, e quando estamos cheios, temos que deixar transbordar, temos que sair e falar a toda criatura do Evangelho de Jesus. Aquilo que Jesus fez na nossa vida, a gente tem que passar para outras pessoas, para que através de nós possamos ganhar outras almas para o Senhor. E assim esse homem fez, ele foi pregar a palavra do Senhor para a família dele, ganhar aqueles que já não tinham esperança, não imaginavam que Deus ia, que esse homem tinha condições de um dia voltar a viver em sociedade. Mas Deus, quando Jesus chega na nossa vida, todo o ambiente é transformado. Nada é igual. E foi assim com essa mulher. Essa mulher, ela estava há 12 anos. Há 12 anos que ela estava sofrendo dessa hemorragia. Ela, além de sofrer uma enfermidade no seu corpo, que não é pouco, imagine, 12 anos tendo uma hemorragia, com certeza ela estava anêmica, estava fraca, abatida, e, no entanto, ela sendo rejeitada até mesmo pela sua família, porque ela tinha que estar afastada, ela tinha que ser excluída do meio da sociedade. Não poderia conviver em sociedade por causa das leis, ela não poderia ter contato com ninguém, tinha que estar afastada. E aí, ela, mesmo assim, ela não se entregou, ela foi aos médicos, ela gastou tudo que ela tinha. Antes, essa mulher tinha posse, essa mulher tinha dinheiro, porque como ela ia gastar se ela não tivesse? Então, ela tinha riquezas. E porque Deus permitiu que os médicos não curassem ela, porque o médico poderia apenas curar a enfermidade dela, mas não teria salvação para a vida dela. E aí o Senhor permitiu ela viver por esse tempo, porque tudo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, no tempo certo do Senhor, Ele nos prepara. Enquanto ela estava ali, excluída, ela estava ali naquele lugar onde ela não tinha contato com ninguém da sociedade, mas o Senhor chegou ao ouvido dela as obras que Jesus estava fazendo, e só em ela ouvir, ela acreditou, e ela falou: eu tenho que ir buscar a minha cura. E ela se posicionou, porque quando as coisas estão acontecendo conosco, a gente não pode se entregar. A gente tem que lutar, a gente tem que se posicionar, a gente tem que ir atrás do Senhor, a gente tem que buscar. Deus, Ele conhece cada um aqui no seu nível, no seu particular, mas Ele quer que nós buscamos. Aquela mulher se lançou aos pés do Senhor, ela rompeu aquela multidão, ela rompeu os desafios, ela enfrentou a fraqueza do corpo dela, ela enfrentou tudo isso, e ela foi ali, e no coração dela, ela sabia que se ela tão somente tocasse aquele Jesus que vinha operando no nada, ela não teve momento lá com ele, mas ela sabia que ela ouviu a respeito dele,
E ao ouvir, ela já acreditou. Imagine nós que já temos vida com Deus, nós que já fomos escolhidos pelo Senhor, nós que temos uma vida transformada, nós que já experimentamos muito do que Deus faz na nossa vida. Nós temos que deixar essa fé ser renovada a cada dia. Se nós tivermos a nossa fé pequena, que nós possamos pedir para o Senhor aumentar. Porque quando nós pedimos, o Senhor, Ele aumenta, o Senhor nos renova, e o Senhor vai nos revestindo a cada dia. E essa mulher enfrentou todos os desafios que tinha pela frente. Mas ela foi e tocou no Senhor. E quando ela tocou, porque quando Jesus opera, Ele não deixa dúvida. Quando Deus faz, vem na tua vida, não tenha dúvida, Deus tramou. Se é o Senhor, você vai ter a certeza que é de Deus. Porque ela logo sabia que ela foi curada. E quando ela foi curada, imagina a reação dessa mulher. Eu fiquei pensando, me coloquei no lugar dela. Com certeza ela estava lá em lágrimas, estava em prantos, tanta felicidade, sabendo que naquele momento ela foi curada. Mas ali Jesus poderia deixar quieto. Jesus poderia simplesmente deixar passar. Mas Jesus não deixou passar, porque ela não precisava só da cura. Jesus precisava restaurar a vida daquela mulher por completo. Jesus precisava que, através do testemunho dela, o que aconteceu ali com ela, aquela sociedade, pudesse saber que ela estava limpa e que ela poderia voltar a conviver com eles. E ali Jesus, quando pergunta, os discípulos ainda, eu entendo, para mim foi meio grosseiro, né, de responder para Jesus. Imagina, Senhor, olha quanta gente, como saber quem te tocou? Mas Jesus sabe, quando nós tocamos nele de uma forma diferente, Jesus sabe, Jesus reconhece. E nessa noite o Senhor nos convida a tocar de uma forma diferente, de uma forma da qual nós nunca tocamos. É uma oração, é no louvor, é na meditação da palavra. O Senhor quer uma entrega nossa. O que você tem? O que você trouxe hoje para entregar para o Senhor? Qual é a sua adoração que você tem para o Senhor? O Senhor quer que você entregue de uma forma diferente. Não adianta você hoje entregar e amanhã você tirar da mão do Senhor. Porque se você colocou nas mãos do Senhor, descansa. Que agora é o Senhor que vai trabalhar. Basta você crer. Assim como ele falou para Jairo, apenas creia. Jairo estava vivendo um momento muito difícil na vida dele. Ele foi buscar ajuda de Jesus para curar. Ele foi pedir socorro, porque a filha dele estava muito enferma. E enquanto eles estavam indo para a casa de Jairo, Jairo recebeu a notícia da filha, que já estava morta, para não incomodar mais o mestre. Mas mesmo assim, Jesus falou para ele, apenas creia. Não confunda no seu coração. Então, aquilo que você está pedindo para o Senhor, se você não duvidar, se você crer, orar, acreditando, Deus vai te entregar. É no mesmo momento, igual quando essa mulher tocou nele, que logo ela ficou curada. Nem sempre será no mesmo momento. Pode levar anos. O que nós temos a fazer é continuar orando, continuar buscando o Senhor, que no momento certo Ele vai nos entregar. Então não duvide do seu coração. Ore. Glória a Deus. Glória. Busque o Senhor, acreditando. Quando você ajoelhar, para você orar, para falar com o Senhor, não deixe a dúvida entrar no seu coração. Às vezes a gente está ali naquela oração fervorosa, acreditando no poder do Senhor. Mas logo vem os ventos, logo vem uma situação que você se abala. Não permita. Seja firme naquilo que você colocou nos pés do Senhor. Creia que se Deus colocou no seu coração, é porque Ele quer te dar. Quando nós sentimos algo, quando nós desejamos algo, é porque o Senhor tem para nos dar.
Muitas vezes nós pensamos, não é de Deus, mas é dele, é do tempo dele. Se logo passar, tudo bem, mas continuar queimando esse desejo no seu coração, é porque é do Senhor. E no tempo certo ele vai realizar. Aleluia, Jesus. Nós podemos ver também, a Bíblia vai nos contar a história de Naamã. Naamã, ele era um capitão da guarda, né, da Síria, e ali ele estava leproso, e aquela serva que ele levou para a casa dele como prisioneira, como escrava, ele levou como escrava, ela viu que tinha um homem em Israel que poderia curar o patrão dela, aquele profeta, Eliseu, ele poderia curar. Então, quando ela fala, Naamã logo se animou e foi em busca do profeta. Mas chegando lá, ele se recusou a fazer o que o profeta mandou, porque como ele tinha um carro elevado, então ele achou que ele ia chegar e ser recebido de acordo com o carro dele. Mas na casa do Senhor não existe cargo, não existe ninguém melhor do que ninguém, todos nós somos iguais. Deus ama cada um da mesma forma. Pode ser pecador, pode ser o que for, você pode ter cometido os piores pecados. Deus te ama, Ele não vai permitir, não vai te tratar de forma diferenciada. Porém, Naamã deu ouvido para os servos dele, que aconselharam, faz o que ele te mandou, de Deus, te aconselhou a fazer. E assim ele foi humilde, e ele fez. Mas mandou descer 7 vezes. Ele poderia desistir logo na segunda vez. Ele poderia desistir na terceira, e a fé dele poderia diminuir, mas independente dele estar confiando ali, se ia ser curado ou não. Uma vez que Deus liberou a palavra, ele falou que na 7ª vez ele seria curado. Então, independente da fé de Naamã, muitas vezes nós pedimos para o Senhor libera e a gente duvida. Mas, independente disso, se o Senhor liberou, Ele vai realizar. Ele vai te entregar. Não depende da nossa fé. Tem momentos na vida que não depende da nossa fé, depende da nossa obediência. Você não precisa acreditar, basta obedecer. Naamã, ele obedeceu o homem de Deus. E assim ele mergulhou pela 7ª vez. E na 7ª vez ele levantou curado, com a pele limpa, igual de uma criança. Então, se Naamã não tivesse obedecido, ele não teria curado. Temos também a história da Esther. Esther, ela foi preparada para ser rainha, porque Deus tinha um projeto na vida dela. Então, Deus não levanta a gente, não levanta uma pessoa, não nos traz para a presença dele por nada. Ele tem um nas nossas vidas. O Senhor tem projeto. E Ele chamou cada um com um projeto, que seja ganhar sua família, que seja ganhar você mesmo, que seja qualquer situação que Deus vai usar a sua vida para que algo aconteça através de você. Então não pense que Deus não se importa com você, porque cada um de nós somos muito especiais para o Senhor. Cada um de nós temos um chamado. E Deus coloca pessoas na nossa vida com propósito. E o Senhor nos convida nessa noite para buscar Ele com propósito. Não saia da sua casa simplesmente por sair. Simplesmente para vir e mais um culto. É um culto de domingo, é um culto no mês de outubro, voltado para mulheres. Muitos homens aqui poderiam ter ficado em casa, mas o Senhor colocou no coração de vir. Porque da mesma forma que o Senhor está falando com as mulheres, o Senhor fala com os homens. A palavra do Senhor é a mesma para todos nós. Então, o Senhor pede para nós buscar Ele com um propósito. Com um propósito que Ele vai responder. O Senhor se agrada do propósito do nosso coração. O Senhor não quer que nós venhamos a viver parados. Que nós simplesmente deixemos a vida levar.
O Senhor quer que nós tenhamos sonhos e que nós lutamos pelo que nós desejamos, para que Ele possa conceder. E quando nós sonhamos os sonhos do Senhor, boa coisa é para cada um de nós. Porque quando nós estamos no propósito de Deus, quando nós estamos firmes na palavra do Senhor, quando nós estamos vivendo em espírito e em verdade, nós deixamos de viver a nossa vida e passamos a viver aquilo que Deus tem para nós. Passamos a fazer aquilo que o Senhor nos convida a fazer. O que o Senhor te mandou fazer hoje é adorar o nome dEle. Glorificar o nome do Senhor. Porque se estamos aqui hoje, é porque Ele tem sido misericordioso conosco. Porque nós não merecíamos estar aqui hoje. Mas pela infinita misericórdia dEle, Ele nos trouxe aqui. E essa palavra dessa mulher, a respeito do fluxo de sangue, é porque para nos levar a meditar em como nós estamos vivendo, como nós estamos fazendo com nosso corpo. Nós estamos nos cuidando, nós sabemos que o Senhor quer de nós, como já foi falado aqui hoje, o nosso corpo não é mais nosso. Esse corpo não é meu, então não cabe a mim fazer o que eu quiser com ele. Cabe a mim, está sempre ali, ó, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é. E muitas vezes a gente acha que não, que Deus não se importa com isso. Mas se importa sim, porque nós somos templos do Espírito Santo. Se nós não cuidarmos do nosso físico, como vamos poder cuidar de alguém que precisa de nós? Como vamos poder cuidar do espiritual, se o físico não estiver bem? Você já veio para a casa do Senhor com muita dor, sentindo muita dor? Alguém aqui já veio, já se prontificou, não, ao invés de ir para o médico, eu vou para a casa do Senhor. Quando nós temos a opção ainda de escolher, amém. E quando não tem opção, que está numa situação que é só para o médico, só direto para o medicamento. Mas, ali, quando nós estamos nessa situação, nós temos que pedir a graça do Senhor. Senhor, entra com providência, Senhor, vai na minha frente, vai abrindo os caminhos, Senhor, libera a cura. Nós temos que pedir a cura do Senhor, porque existe enfermidade que não é do corpo, não é do físico. Tem enfermidade que é da alma, mas tem muita enfermidade que é do físico e cabe nós nos cuidarmos para que venha controlar. Tem enfermidade que se nós fazermos direitinho, o Senhor nos cura. Eu, por exemplo, eu estava com uma luta contra a tireoide. Eu já tenho mais de 5 anos que eu estava tomando medicamento e essa tireoide não baixava, só aumentava. E os médicos, aí o médico falou para mim, você precisa fazer exercício físico. Mas eu estou tomando remédio. Exercício físico, uma dieta balanceada, tem que cuidar da alimentação. Mas eu estou a tireoide, o que tem a ver com o que eu como? Tem tudo a ver. Fui. Fiz o que o médico mandou. E oração. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Só ganhando peso, porque a tireoide faz a gente ganhar peso. E eu colocando culpa no hormônio. Estava bom do jeito que estava. Come de tudo. Come tudo que gosta, porque é bom a gente comer. É muito bom. Eu amo comer. Eu amo. E quem não ama, né? Se a gente não comesse, nós estávamos aqui hoje. Então, comendo ali tudo que ia pela frente, mas ali eu cheguei num momento que eu falei, não, agora eu tenho que me cuidar. Tenho que me cuidar para controlar, porque não está legal. E aí eu comecei a fazer a dieta e fazer exercício físico. E com isso, a tireoide está controlada para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, se eu não me importasse com isso, se eu não cuidasse do meu corpo, eu poderia acontecer alguma coisa que com o aumento do peso já estava aumentando o colesterol, já estava correndo risco de infarto. Se eu morro, eu tenho uma filha, uma mãe para cuidar. Quem iria cuidar delas? Então, se nós não cuidarmos de nós, não tiver o nosso amor próprio, o Senhor não vai fazer. O Senhor faz o que é dele.
O que é a parte dele o Senhor faz, mas aquilo que Ele colocou para a gente fazer, cabe a nós. Então, se cuidem, façam o exercício físico, cuidem da alimentação, façam os exames periodicamente, porque nós descobrimos muitas enfermidades através desses exames que fazemos. E se descobrimos no início, podemos ter a cura, se não for da alma, se for uma enfermidade do físico, a gente será curada, o Senhor vai permitir que a medicina está aí, como já foi falado aqui hoje. Se não fosse para a gente procurar os médicos, Deus não deixaria o médico na terra. Então é cada um na sua profissão, não queira ser melhor do que ninguém, não ache que o seu corpo não precisa do que você precisa. Você precisa, sim, mensalmente, anualmente, estar indo ao médico, se cuidar e ouvir o que o médico fala. Tem pessoas que têm diabetes, não pode comer açúcar. E o que ela faz? Come. Então o que vai acontecer? Essa diabetes vai subir. Tem pressão alta, não pode comer sal. Vai lá e come comida salgada. A pressão vai subir. Automaticamente. Então, se eu não me amo, quem mais vai me amar? Se eu não amo a mim mesmo, eu vou amar o meu próximo. Quando eu falar de Jesus, quando eu falar, Jesus te ama, Jesus mandou eu aqui porque eu também te amo, eu quero cuidar de você, quero falar a palavra do Senhor para você, ela vai acreditar? Não vai, porque vai olhar para a sua vida, olha o exemplo que eu sou. Temos que ser luz para quem está nas trevas, e a luz, ela vai brilhar. Não sou eu que vou falar, eu estou aqui. Para a gente acender uma luz aqui, não precisa falar para ninguém, a luz está ali. Ao acender, todos irão ver. Então, se é para nós termos luz, todos vão olhar para nossas vidas e não podemos ter pedra de tropeço na vida de ninguém. Então, queira ser luz na vida dos seus familiares, na vida daqueles que dependem de você, seja em todos os sentidos, na vida espiritual e na sua vida. Ame a si próprio, acima de tudo, busque o seu bem-estar. Depois disso, pensar no outro. Nunca pense na outra pessoa em primeiro lugar. É sempre nós. Primeiro Deus, depois nós, depois o próximo. Jesus não fala para a gente amar o outro em primeiro lugar. Ele fala, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Se é como a ti mesmo, primeiro eu tenho que me amar. Para depois eu me transportar esse amor para outras pessoas. Essa mulher, quando ela estava ali enferma, ela poderia simplesmente se acomodar com a vida dela. Ela poderia simplesmente falar, não, fui abandonada por filha, o Senhor permitiu eu estar com essa enfermidade, eu não vou fazer nada, vou ficar à espera de um milagre ou à espera da morte. Mas não, ela se levantou e foi em busca daquele que tinha algo para dar para ela. Ela não foi em busca de outras pessoas que não poderiam ajudar, porque enquanto ela estava indo para o médico, enquanto ela estava gastando tudo que ela tinha ali com os médicos, a enfermidade dela só piorava, não resolvia, só piorava, só aumentava, porque muitas vezes estamos assim, a situação está bem difícil e nós achamos que vai melhorar quando começamos a buscar ajuda. Só que a situação piora. Por quê? Estamos buscando no caminho errado. Quando nós voltamos para a direção correta, ali vem o Senhor, ali vem a cura. E foi como Jesus fez com essa mulher. Essa mulher foi em busca de Jesus, porque Jesus tinha para dar para ela o que ela precisava. Que nós nessa noite possamos nos levantarmos e buscar do Senhor aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que nós venhamos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor, a nossa família, e entregar tudo aquilo que nós temos. E que nós possamos focar no Senhor de uma forma diferente. Que nós possamos romper a multidão. Que nós não venhamos a dar ouvido às vozes que estão em nossas voltas, mas que nós possamos focar apenas em Jesus, porque o que Jesus tem para nos entregar não é ninguém mais que tem para nós.
Ninguém mais tem poder de fazer por nós aquilo que Jesus fez. E quando Jesus chamou aquela mulher, ela veio ali temendo, ela temeu e tremeu. Porque agora o temor dela é diferente daqueles outros que não conheciam Jesus. Quando ela chega ali, que ela tem medo, é porque ela sabia que ela não podia estar naquele lugar. Ela sabia que ela não podia tocar em Jesus. Ela sabia que ela era considerada uma mulher impura. Ela não podia estar ali. Então ela teve medo do que poderia acontecer. Porém, ela sabia também que ela já tinha conseguido o milagre dela, que Jesus já tinha liberado o que ela tinha buscado. Quando ela tocou no Senhor, com a fé dela, ela já sabia que Deus a curou. Então ela temeu ali de se apresentar perante o Senhor, porque ela não ia precisar se apresentar, ela era só tocar, porque essa mulher era humilde, ela não queria se aparecer, ela não foi ali tocar em Jesus, que ela queria que Jesus percebesse ela queria ficar no cantinho dela. Mas Jesus, o Rei dos Reis, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele percebeu aquela mulher e ele insistiu, porque ele precisava restaurar a vida dela. Ele precisava, não era para expor a vida dela, não era porque ele queria expor, ele queria restaurar, que aquela sociedade pudesse ver que aquela mulher estava completamente limpa, completamente curada. Então, muitas vezes, Jesus permite nós passarmos por situação, porque outras pessoas precisam ver a glória dele na nossa vida. Ele poderia ter permitido os médicos curarem, mas se os médicos tivessem dado a solução para ela não teria alcançado a salvação, ela não ia ser filha de Deus. Quando Jesus fala, filha, a tua fé te salvou, ela ganha ali a vida eterna e o direito de ser filha de Deus. Então isso não é pouca coisa. Nós aqui tivemos essa honra de sermos feitos filhas e filhos do Senhor, co-herdeiros com Jesus Cristo. Olha o privilégio que nós temos. Quantas pessoas saem fora, chorando, sofrendo, e achando que está tudo certo, achando que a vida que está levando está boa. Teme quando quando ouve o Senhor falar alguma coisa, quando recebe algo bom do Senhor, ao invés de reconhecer a mão de Deus, faz temer e se afastar do Senhor. Muitos vêm em busca do milagre, muitos vêm para a casa do Senhor apenas para receber o que Deus tem para dar. Mas Deus não tem só bênção para nos dar. Deus não tem só milagre para essa vida aqui terrena. O plano que Deus tem para nós vai além daquilo que nós pensamos. O projeto que Deus fez na tua vida está além daquilo que você imaginou. Mas o Senhor quer que você se levante, que você rompa a multidão e que você toque nele de uma forma diferente e que você não tema. Nós só podemos temer ao Senhor para fazer coisa errada. Aí sim nós temos que temer, porque se nós não andarmos alinhados com o Senhor, nós podemos perder a nossa salvação. Então, o seu temor nessa noite é nesse sentido, para não perder a sua salvação. Busque fazer sempre a vontade do Senhor. Busque agradar a vontade do Senhor, para que mais bênçãos Ele possa te acrescentar. Essa mulher, quando saiu dali, a Bíblia não fala mais nada a respeito dela. Porém, nós sabemos que a vida dela continuou por muito tempo. Porque o Senhor não ia dar cura para em seguida Ele levar. Como tem pessoas que Ele faz isso, mas tem pessoas que Ele cura para que possamos testemunhar e ganhar outras almas para o Senhor. Então, com certeza, a família dela foi ganhada. A família dela descansa com o Senhor. Que nós possamos colocar essa palavra, essa certeza no nosso coração. Que o Senhor, Ele ama cada uma de
E Ele quer que nós estejamos sempre alinhadas com Ele. Que nós estejamos buscando com objetivo, com propósito. E que nós não venhamos desanimar na nossa caminhada, por mais difícil que seja, por mais que se levante as tempestades, mas que nós possamos nos posicionar e reconhecer a grandeza do nosso Deus. Foi cantado aqui hoje também a respeito da rosa de Saron. Nós aqui somos uma rosa que logo o Senhor vem colher. Logo no tempo dele, nós temos que estar preparadas para quando Jesus voltar para cada uma de nós possamos descansar no Senhor. Voltar no individual ou no coletivo, mas que quando Jesus vir para nós possamos estar no repouso eterno com Jesus. E que nós venhamos a ter essa certeza no nosso coração, que Jesus, Ele nos ama. Jesus tem um particular para cada um aqui. E cada um basta crer, basta confiar no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe com o dia de hoje, porque cada dia o Senhor vai colocar para nós aquilo que nós suportamos, aquilo que é para nós vivermos, o Senhor vai nos dar dia após dia. Mas com isso não impede da gente ter os nossos projetos, da gente lutar por uma vida melhor, por algo que nós almejamos. O Senhor quer isso de nós, que nós venhamos a sonhar, que nós venhamos lutar, que nós venhamos a buscar dia, que nós venhamos a buscar, principalmente, acima de tudo, a nossa vida eterna, salvação com o Senhor, para que Ele possa se alegrar de nossas vidas e que nós possamos glorificar o nome do Senhor com as nossas atitudes e com a nossa forma de viver. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço pela oportunidade. E que Deus abençoe a cada irmão que está aqui nesta noite. Que o Senhor possa guardar cada um e acrescentar cada vez mais a fé no nosso coração. Amém?